Salve galera do YouTube, tô aqui com mais um vídeo semanal, vídeo de quarta-feira, conforme a gente tinha combinado, né? Fiz do Rampa na segunda, hoje vou fazer da leitura do momento e na sexta vou fazer a leitura de um conto. Vou fazer a leitura de um pedaço do conto e eu apresento ali as minhas reflexões, uma coisa mais rápida, né? O de sexta-feira vai ser um vídeo mais curto, tá? Então, a leitura do momento, né, dessa semana é o livro Capitães da Areia, de Jorge Amado. É um livro que não é fácil de ler, não pela literatura, pela escrita do Jorge Amado. A escrita do Jorge Amado é super envolvente, é muito gostosa de ler, mas pelas histórias que o livro traz. Eu não sei se vocês sabem, esse livro ele foi publicado em 1937, e ele conta a história de um grupo de meninos de rua que viviam nas ruas de Salvador, que eram os Capitães da Areia, né? Eles moravam num velho trapiche, que é uma espécie de armazém, uma casa abandonada, e conviviam com ratos, baratas e etc. Viviam nesse lugar ermo, sem proteção, né, de um adulto. Eram crianças que tinham ali entre 8 e mais ou menos 16, 17 anos. E eles eram liderados pelo Pedro Bala, que na época contava com 15 anos, e apesar de não ser um dos mais velhos, era o mais responsável, era um garoto que tinha como meta pessoal, né, ele colocou para si a responsabilidade de cuidar daquelas crianças, de constituir uma família com aquele grupo e de proteger aquele grupo. Então Pedro Bala, depois que ele entra para os Capitães da Areia e se torna o líder, ele institui ali algumas regras para o bom convívio de todos. Então, não se pode roubar ali dentro, né? Eles não podem roubar uns dos outros. O que eles conseguem na rua, eles têm que dividir com todo mundo, eles não podem fazer um uso próprio daquilo. É uma comunidade, né? Então, ali eles vivem em comunidade de acordo com essas regras instituídas pelo Pedro Bala e aceitas pelo restante do grupo. Esse livro, ele, dentro da literatura, ele é publicado num período em que a literatura buscava descobrir o Brasil, né? Era o período regionalista, e além de buscar descobrir o Brasil, alguns autores tomaram para si a responsabilidade de apresentar as desigualdades sociais que existiam no nosso território e que existem até hoje, né? Infelizmente, a gente está em 2020, então daqui a pouquinho fazem 100 anos da publicação de Capitães da Areia, em 2037, daqui a 17 anos passa assim, a gente sabe, vai ter o centenário de Capitães da Areia e eu espero que daqui a 17 anos tenha se mudado alguma coisa na vida das crianças de rua, né, dos meninos que são abandonados, dos meninos que optam por fugir de casa para evitar os maus tratos que eles recebem, né, que é o motivo pelo qual alguns desses meninos saem daqui. O Pedro Bala, por exemplo, ele vai para as ruas depois que o seu pai, Raimundo, é morto. O pai dele era um líder sindical e ele morre numa greve, né, que ele comandava, buscando ter melhores condições de trabalho, melhores condições de salário, né, inclusive, e ele morre pela polícia. O Pedro Bala só descobre isso muito tempo depois aqui no livro, porque quando o pai dele falece, ele é muito pequeno e ele não sabe os motivos que levaram o pai dele a morrer. E aí ele fica na rua. Aqui também tem a história de um menino que é o Sem Perna, que foi uma história que me comoveu muito, porque ele é um menino que manca de uma perna, ele é coxo, né? Ele tem uma perna maior do que a outra. E ele, numa das vezes que ele é preso, os policiais, ao invés de simplesmente prendê-lo, mandar para um reformatório, para algum lugar, reformatório que nem reforma ninguém, mas enfim, mandar para algum lugar que fosse dar um caminho, uma direção, uma possibilidade de vida melhor para aquele menino, eles se divertem torturando o menino. Então ele conta que ele tem dificuldade de dormir porque todas as vezes que ele dorme, ele sonha que ele está na sala da delegacia e que os policiais obrigam ele a correr, sabendo que ele não consegue correr porque ele tem um defeito físico, e cada policial fica numa ponta da sala com um cacetete batendo nele
para que ele não pare de correr. Até que chega uma hora que ele não aguenta mais e ele cai no chão ensanguentado. Então, os policiais que deveriam proteger essas crianças são os primeiros a torturar. Cria-se aí na história, e eu acho que na vida real, um ciclo de violência, né? Quem deve proteger é violento e quem deve ser protegido para se defender é violento também. Não existe ainda, pelo que eu vejo, uma ação efetiva do governo para que esse ciclo de violência acabe, né? Eu acho que seriam necessárias muitas ações preventivas do governo, muitas ações voltadas à educação, à vida dessas pessoas nas comunidades, as famílias, todo um amparo educacional amplo, né? Não só de instrução, mas de educação também do povo. Enfim, Jorge Amado, de uma certa maneira, faz essa denúncia quando ele escreve a história desses meninos, né? Os meninos sofrem a violência da polícia e os meninos, para sobreviver, roubam. Roubam, fazem pequenos trambiques, com cartas, roubam em cinema, roubam, né? Não vou dizer para vocês que é a melhor maneira, mas também não vou dizer para vocês que se eu fosse uma criança de 9 anos na rua com fome, desamparada, sem ninguém por mim, que eu também não faria o mesmo, né? Eu acho que muita gente teria a mesma posição se estivesse nesse lugar dessa criança que não tem ninguém por ela, que precisa comer. Eu acho que esse é o grande barato da literatura, né? Para mim, é o grande barato da literatura é a gente poder vivenciar histórias que não são as nossas histórias, né? Poder olhar o mundo através dos olhos da personagem, né? Eu nunca precisei roubar, eu nunca precisei roubar, né? Eu nunca vivenciei as histórias de Pedro Bala, de Sem Perna, ou do professor, que é um dos meninos que aprendeu a ler praticamente sozinho, era autodidata, ele estudou muito pouco, e tudo que caía nas mãos dele, ele lia, e ele acabou sendo chamado pelos meninos de professor, que era o que tinha um pouco mais de instrução ali no meio deles. Bom, o livro, né, já falei que ele foi publicado em 1937, nesse período chamado da literatura regionalista, né, uma literatura voltada a descobrir o Brasil, voltada para as questões sociais do Brasil, e ele é dividido em 3 partes. A primeira parte tem o título, né, Sob a Lua num Velho Trapiche Abandonado, que é a parte onde se conta a história dos meninos, onde mostra o lugar onde eles vivem, onde fala um pouquinho de cada um deles para que a gente compreenda o que levou cada um deles a estarem ali naquele grupo chamado Capitães da Areia. A segunda parte é a noite da grande paz dos seus olhos. Nesse período em que a história acontece, houve muito parecido com nossos dias, né? Houve uma pandemia, só que com a varíola, que eles chamavam de bexiga. Então, muitas pessoas morreram, né? Muitas pessoas foram a óbito nesse período. Uma dessas pessoas são os pais da Dora e do Zé Fuinha, que são as personagens que entram nessa segunda parte da história. A Dora vai ser a primeira capitã da areia, né? E apesar de alguns meninos tentarem ali tomá-la à força, né? Tentarem estuprá-la, e aí ela foi defendida pelo Pedro Bala, ele não deixou que aquilo acontecesse, porque eles nunca tinham tido uma menina ali, então eles ficaram meio empolvorosa e tentaram ficar com a menina à força. Pedro Bala não permite, e ela acaba se tornando, apesar disso, ela acaba se tornando a grande mãe e a grande irmã de todos. Então Dora entra ali para dar uma modificada na história, né? Eu não posso contar muito, porque senão eu vou dar spoiler. E a terceira parte, Canção da Bahia, Canção da Liberdade, é o início do fim desse grupo, Capitães da Areia. Eles começam a crescer, cada um acaba seguindo o seu caminho, e um dos meninos acaba tendo a oportunidade de levar ao mundo a história dos Capitães da Areia. Olha, eu vou falar para um negócio para vocês. Foi um dos livros, alguns livros já me fizeram chorar nessa vida, mas esse livro me fez chorar no meio de um engarrafamento,
no centro da cidade. Eu chorei copiosamente porque eu me senti muito tocada pela história dessas crianças, porque são crianças. E eu acho que Jorge Amado ele conseguiu, com muito louvor, fazer essa denúncia, fazer com que a gente passe a pensar na situação dessas crianças não como uma coisa normal, mas uma coisa a ser combatida, né? É isso. Voltando, lembrando aqui, eu não sei se vocês lembram, mas em 1935 Getúlio Vargas tomou o poder, né? Ele decretou um golpe, ele tomou o poder, ele ficou ali até 1940, então foram 15 anos da primeira ditadura de Vargas. O livro é publicado em 1937, fazendo exatamente o que Vargas não queria, né? Que se soubessem que no Brasil tinha desigualdade social, porque ele queria vender a ideia de um país absolutamente perfeito. Muito que bem, o que Getulinho resolveu fazer no meio da sua ditadura? Ele fugiu a palavra? Ele mandou que se queimassem os livros de Jorge Amado em plena praça pública para que ninguém lesse. Então, em 1937, em função dessa perseguição do governo, foram queimados em Salvador, apenas em Salvador, imagina no restante do Brasil, 808 exemplares de Capitães da Areia. O que não adiantou nada, graças a Deus, porque as pessoas continuaram lendo Capitães da Areia, e Capitães da Areia tá aí até hoje, e se Deus quiser a ditadura não volta mais, né? Vamos tentar, né? Vamos torcer por isso. É isso, meu recado de hoje é bem breve. Beijo de lua para vocês, com toda a paz e todo o amor do universo. Beijo de lua.